Meu nome é Paula Franzoni e hoje eu vou compartilhar com vocês 3 dicas em relação à gestão do tempo e produtividade. Eu espero que vocês gostem. Eu realmente acredito que eu não sou a única pessoa aqui desse YouTube que tem alguma dificuldade em relação à produtividade e gestão do meu tempo. Então, com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo algumas técnicas. Não sei se essas técnicas têm algum nome ou não, mas eu sei que eu comecei a aprimorar elas e isso realmente começou a me ajudar bastante a ter um resultado melhor em relação a todas as atividades e demandas que eu tenho hoje em dia. Então, o que eu faço? Em relação à gestão do tempo, tá? Que é a primeira dica que eu gostaria de dar aqui para vocês. Toda vez que eu tenho atividades a serem desempenhadas, eu tento fazer um dimensionamento de quanto tempo eu vou demorar para fazer aquela determinada atividade. Então, o que eu faço? Uma vez na semana, hoje em dia isso já tem uma necessidade menor, no início eu fazia isso com uma periodicidade maior. Eu pego todas as atividades que eu tenho para fazer, escrevo elas, elenco todas elas. Do lado de elencar essas atividades, eu coloco o tempo previsto para desempenhar cada uma dessas atividades. Então, por exemplo, preciso enviar um e-mail para o fulaninho. Eu vou ali e boto e-mail para fulaninho, tempo previsto dessa atividade. Depois eu boto desenvolver análise de tal cliente. Eu vou lá e coloco análise de tal cliente e 25 minutos. Então eu vou lá e especifico todas as atividades que eu tenho para fazer. Depois que eu especifiquei essas atividades, eu coloco o tempo previsto para cada uma dessas atividades. Depois que eu tenho essas duas informações, eu vou definir qual que é a ordem de prioridade, por onde que eu vou começar tudo aquilo. Então eu boto lá a ordem que eu preciso fazer, a atividade, o tempo previsto para cada uma dessas atividades. Do lado disso, eu coloco uma coluna de número de interrupções para eu ver quantas vezes eu fui interrompida, né? Ou seja, quantas vezes eu perdi a linha de raciocínio daquela determinada atividade. E do lado eu boto tempo realizado. Então, o que eu faço? Quando eu inicio uma dessas atividades, eu ligo o cronômetro, eu não deixo ele virado para mim, né? Eu deixo ele virado para baixo, porque senão eu acho que gera um pouco de ansiedade. Coloco esse cronômetro virado para baixo, dou play nele e começo a fazer aquela atividade. Só por eu estar com a certeza de que o tempo está passando, que eu dimensionei um tempo previsto para aquilo e que eu quero tentar fazer realmente mais ou menos nesse tempo, eu me forço muito mais a estar fazendo aquela atividade a qual é a atividade da vez, né? Que eu chamo assim. Então, tô lá fazendo essa atividade, se eu tiver alguma interrupção, eu dou pausa no cronômetro, boto ali uma interrupção, faço o que eu tenho para fazer, né? E aí vou voltando. O que eu acho que é bem importante em relação a isso? É tu teres do teu lado algum caderno, uma forma de tu, caso durante o desenvolvimento da atividade do momento, a atividade da vez, né? Eu vou colocar ali no meu caderninho do lado, enviar tal informação para fulaninho. Então eu coloco aquilo ali, não que eu vá fazer na hora, mas aquilo veio na minha cabeça. Se veio na minha cabeça, eu vou rapidinho só escrever ali do lado, para que eu realmente não esqueça daquilo depois, mas eu não vou perder tempo nenhum, mesmo que seja algo muito rápido de ser feito, eu vou só escrever ali do lado e continuo fazendo a minha atividade. O que eu comecei a reparar, né? Eu comecei a reparar que a noção que a gente tem de tempo, ela realmente muitas vezes se desvirtua, né? Do que realmente acontece. Então, por exemplo, eu olho ali, nossa, o e-mail que eu dimensionei mandar em 5 minutos, porque era um e-mail simples, eu demorei 20 minutos. Poxa, então foi muito mais do que eu esperava. Por quê? Porque eu gosto de mandar um e-mail que tenha explicação, que tenha todas as informações que eu realmente julgo necessárias para enviar aquilo. Então eu faço as coisas, né, um e-mail mais bem estruturado. Então demorei mais do que o previsto. Poxa, então próxima vez eu preciso melhorar o dimensionamento do tempo, porque muitas vezes a gente só fala assim, não, fica tranquilo que eu te mando um e-mail sobre isso, né? E isso já vai lá 20 minutos do meu tempo. Eu não tô aqui pra querer ser nenhuma máquina de produtividade, nem nada em relação a isso. Mas eu faço isso realmente pra me ajudar a entender o tempo que eu demoro pra cada coisa. Porque muitas vezes a gente fala assim, o Zezinho lá precisa de uma análise. Precisa de uma análise? Então pode deixar que eu faço pra ti, não, eu te ajudo, fica tranquilo. Aquela análise que eu achei que ia demorar 20 minutos, eu demorei 50 minutos, 1 hora. Então tu começa a ter, assim, no momento que tu vai fazendo as tuas promessas do que não, eu faço isso, eu faço aquilo, tu começa a te comprometer com um tempo a mais do que tu gostarias, né? Isso acaba te fazendo falta em algum momento.
E em contrapartida, tem coisas que te deixam meio indignadas no momento que tu fazes isso. Porque eu olho lá, nossa, eu dimensionei 50 minutos para fazer essa análise. Poxa, eu demorei 10 minutos, eu tô enrolando 2 semanas para fazer isso, já poderia ter feito há muito tempo. Então é uma coisa mais rápida do que o previsto e outras coisas mais demoradas do que o previsto. Então eu acho que te ajuda a ter uma clareza, né, em relação a realmente o quanto a gente precisa de tempo para cada uma das atividades. E daí aqui na empresa eu estimulo as pessoas a também fazerem isso, porque assim, não adianta a gente achar que vai conseguir desempenhar 300 atividades no mesmo dia, né? Então, assim, a gente começa a ter uma noção um pouco melhor, né, de tempo, se eu tô realmente com a produtividade mais baixa, ou seja, poxa, é um tipo de atividade que eu sempre faço mais rápido, hoje eu tô mais desligada, ou eu tô demorando um pouco mais do que o previsto, tu consegue ir se sentindo, entendendo um pouco mais, se entendendo um pouco mais em relação a isso. Então essa é uma das dicas que eu queria dar para vocês. A segunda dica foi uma dica que eu demorei para conseguir organizar na minha rotina, tá? É claro que cada um tem uma rotina, tem uma realidade, mas só para compartilhar com vocês outra coisa que eu comecei a fazer e que eu tô me sentindo muito melhor em relação a isso agora. Eu dividi a minha semana os dias da minha semana em foco interno da empresa e foco externo. Então é focada em clientes, né? Em conversar com os clientes e um dia de planejamento. Então hoje, por exemplo, o que eu faço? Eu divido a minha semana em segunda e sexta-feira, são os dias de alinhamento interno das equipes aqui. Então são dias mais pesados, vamos dizer assim, né? Então segunda-feira inteira de alinhamento, acho que eu já até coloquei no meu Instagram algumas vezes, sexta-feira inteira de alinhamento. As equipes que eu faço alinhamento na segunda-feira são equipes que já vão mostrando ali quais são as atividades que eu vou fazer essa semana, quais são as dificuldades que a gente teve na semana passada. Então a gente utiliza aquela ferramenta que chama Loop, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta legal de colocar ali os alinhamentos mensais. Os alinhamentos, né? Então é como se fosse uma ata de uma reunião mesmo e uma pauta também. Então a gente aproveita para, durante a semana, lembrei de um assunto que eu posso esperar segunda-feira para falar ele, eu já coloco na pauta da próxima semana. Então a gente usa o Loop para isso, para que também fique ali claro, né? Caso alguém que tenha que desempenhar uma das atividades não esqueça de fazer isso, né? Então a gente faz isso. Para todo mundo estar realmente na mesma página. Na sexta-feira, eu faço alinhamento com as equipes que não necessariamente precisam dizer o que eu preciso fazer essa semana, né? Acaba sendo algo mais realmente de acompanhamento. Já precisa de alguma coisa, tá com alguma dificuldade? Então a gente faz esses alinhamentos na segunda e sexta-feira. E são os 2 dias que toda a nossa equipe aqui comercial vem para o escritório. Então toda a equipe comercial aqui da empresa, toda segunda e toda sexta tá aqui. Eles têm 2 dias de home office, né? Entre terça, quarta e quinta, mas segunda e sexta tá realmente todo mundo junto. Na sexta-feira mesmo vem toda a empresa, então tá todo mundo aqui. Então isso acaba melhorando a integração da equipe, deixando todo mundo tendo trocas, né? Senão, se a gente deixar muito home office, acaba que algumas pessoas nem se encontrariam aqui no escritório, o que eu acho que é bem maléfico pro nosso negócio, pra nossa cultura também, que é uma coisa que em outro vídeo eu também falo mais um pouco, um tema que eu gosto bastante e que pro empreendedorismo é extremamente importante, né? Na terça e na quinta eu utilizo para fazer tratativas com clientes externos, para fazer atendimento a todo mundo que está fora da organização, né? Fora do escritório. Então aproveita esses 2 dias para isso. E na quarta-feira é um dia que eu trabalho de home office. Então eu fico em casa nas quartas-feiras para quê? Para fazer um planejamento, para fazer as atividades monitoradas de tempo, que é isso que eu falei para vocês no início do vídeo. Então eu consigo fazer coisas que tenham começo, meio e fim e que eu acabo tendo bem menos interrupção do que eu tenho hoje aqui no escritório, que realmente tem um volume de pessoas andando aqui, né, bem grande e que acaba trazendo alguma dificuldade em relação a atividades um pouco mais complexas. Então eu dividi a minha semana nesses 3 blocos, né? Segunda e sexta alinhamento interno, terça e quinta externo e quarta-feira planejamento e melhorias em relação a todos os processos e todos os produtos aqui da empresa. Então é uma segunda dica que eu tenho para vocês. A terceira dica é no momento que eu vou iniciar a estruturação das minhas atividades do dia, eu ali elenco, então até hoje eu uso caderninho, eu sei que isso é meio antigo, né? Não se usa mais isso. Mas eu alinho, então, quais são as atividades que eu preciso fazer, né? Tudo que eu preciso fazer no dia. E do lado eu já escrevo um D,
Ou seja, é uma atividade delegável. Então, se ela é uma atividade delegável, eu já vou no início do dia, então eu busco entre as 9 e as 10 da manhã, já passar isso para a equipe. Por que eu faço isso? Sempre que a gente precisa delegar algo a alguém, é de extrema importância que a gente faça isso quanto antes. Muitas vezes eu já fiz isso e hoje ainda faço, né, em algumas situações sem querer, obviamente. A gente faz assim, não, eu vou fazer isso aqui, não, isso aqui eu vou fazer. E aí vai chegando o prazo de entregar aquilo, ou o cliente te cobra alguma coisa, um lead, por exemplo, tá chegando aquele dia e tu não conseguiu ainda fazer aquela atividade. Aí o que tu faz? Vai delegar para alguém. Só que tu delega para alguém quando tu já está atrasada. E a pessoa que vai receber aquilo, né, aquela atividade a ser desempenhada, ela não tem nada a ver com a tua desorganização. Então eu acho que é bem legal quando a gente elenca as atividades, vê as delegáveis e no início do dia já faz esse direcionamento de quem tem que fazer cada uma das atividades. Então assim, de todas as dicas que eu tô trazendo aqui, é muito mais no intuito de o que for útil, né, e possível se aplique aí para vocês, mas com certeza eu demorei bastante tempo para conseguir ir chegando nessas ideias de rotina para ir realmente testando e melhorando. Tá bom? Espero que vocês gostem. Aos pouquinhos eu vou compartilhando aqui um pouquinho mais em relação a empreendedorismo e também a energia. Vou intercalando nos dois assuntos. Muito obrigada!